E aí, pessoal, tudo bom? Por séculos e milênios, filósofos e pensadores têm tentado decifrar o sentido da vida, né? E nunca ninguém chegou em uma resposta contundente, bateu o martelo e disse: esse é o sentido da vida, e isso serviu para todo mundo. Então, seria muita presunção minha eu dar uma resposta para esse enigma para vocês aqui nesse vídeo, e tanto vocês de ter a expectativa de que eu decifrarei isso nesse vídeo, tá? Mas eu quero propor uma reflexão para vocês. Do ponto de vista biológico, o sentido da vida ele é simplesmente reproduzir, né? Passar os genes adiante. Esse é o jogo da evolução. O indivíduo que passa mais os genes à frente, esses genes perduram e assim esses genes vão se tornando dominantes na sociedade. Só que nós somos criaturas que chegaram num estágio onde as coisas não nos satisfazem, né? Então, simplesmente reproduzir não dá mais sentido para a nossa vida, ainda que isso satisfaça muitas pessoas. Mas simplesmente reproduzir não parece preencher todo o sentido da vida, né? Toda a razão da nossa existência, do porquê nós estamos aqui. Então, como criaturas inquietas que somos, nós vivemos procurando esse sentido da vida, né? O porquê nós estamos aqui, o que eu deveria fazer. Algumas pessoas supõem que o sentido da vida é ser feliz, mas esse também não parece um sentido muito valioso para a vida, né? Parece, na verdade, um sentido muito tacanho até, na verdade, porque ser feliz presumiria de simplesmente vir aqui fazer as coisas que eu gosto, as coisas que me deixam feliz e é isso, né? E nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e se cada um simplesmente fizesse o que se sente feliz, talvez nós não estivéssemos aqui onde nós estamos, né? Principalmente porque felicidade hoje tem alguns estudos aí mostrando que parece ser algo muito genético, né? Então o grau de felicidade que eu estou predisposto geneticamente a ter ao longo da vida, ele é mais estável. Isso vem até do nosso conceito de esteredônica, né? De que mesmo se eu ganhar na loteria, eu fico muito feliz, mas em pouco tempo eu volto para o estado que eu estava anteriormente. E o oposto também é verdadeiro, né? O inverso. Se eu sofrer um acidente e eu ficar paraplégico, eu tendo a ficar muito triste, mas em algum tempo eu volto para o estágio de satisfação inicial que eu estava, né? O grau de felicidade, porque ele tende a ser mais constante ao longo da vida. E não só isso, né? O que é ser feliz, afinal das contas? É simplesmente eu fazer o que eu quero, essa felicidade, como que ela é dada, né? Porque muito do que nós consideramos que nos faz feliz, nós só temos essa percepção porque nós sabemos o que nos faz infeliz, né? Eu só sei o que é bom, o quanto aquilo é bom, a partir do momento que eu sei o quanto outras coisas são ruins, ou quando eu perco esse algo bom, né? Então eu aprendo a dar valor a partir do momento que eu perco aquilo, ou eu tenho alguma percepção do que é não ter aquilo. Então a felicidade ela está muito atrelada ao fato de eu só sei que isso me faz feliz porque o outro lado não me faz, ou me faz triste, enfim. Então eu consigo contrapor isso. E se nós partíssemos do pressuposto de que é simplesmente ser feliz, sem ter o outro lado para contrapor, isso não faria muito sentido, né? Então eu não teria como ser feliz sem conhecer a tristeza, o sofrimento e tudo mais. Um outro ponto interessante de pensar sobre o sentido da vida, e aí acho que ele é a única questão realmente filosófica sobre a existência humana, que é o fato de que o meu corpo, o corpo de todos nós, ele é composto de átomos, né? E esses átomos, eles estavam em alguma outra matéria, em algum outro ser, eles estavam compondo outra coisa antes de serem átomos do meu corpo. E regredindo cada vez mais, nós descobriremos que esses átomos não faziam parte da própria Terra, né, do nosso planeta. Eles faziam parte de uma estrela, de alguma poeira estelar, alguma coisa no universo. E aí essa estrela, uma hora ela explodiu, deu origem a outros elementos do universo, elementos cósmicos, daí surgiu os planetas, o sistema solar e tudo mais, e até surgir a vida. Então os átomos que estão no nosso corpo, um dia eles estiveram em uma estrela,
Lembre-se que na hipótese do Big Bang, né, na teoria, toda a matéria estava condensada e ela explodiu, e essa matéria simplesmente foi interagindo, foi se fundindo e tudo mais, para formar elementos cada vez mais complexos, até formar moléculas. Então, toda a matéria que existe no nosso corpo, todos os átomos, eles já existiam, né? E se o universo tem aí tantos bilhões de anos, significa que os átomos que estão no meu corpo, eles estiveram em muitas outras coisas antes de mim. Então, em algum sentido, nós, compostos de todos esses átomos que existiam no universo desde o início, somos uma forma do universo de tentar conhecer a si mesmo. Porque é exatamente o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós temos aí toda uma corrida espacial para tentar estudar o universo, tentar estudar se existem outros planetas com vida como a nossa, se existem outras formas de matéria que nós não conhecemos, né? Outros elementos. Então, em um certo sentido, o sentido da vida, ele poderia ser exatamente esse. Nós somos uma forma que o próprio universo concebeu de estudar a si mesmo, de tentar compreender a si mesmo, né? Essa é uma reflexão muito profunda em relação ao sentido da vida, e eu acho que ela é a que mais faz sentido, porque ela está de fato ligada a toda a essência do próprio universo, toda a evolução em si, né? Todo o conceito da seleção dos átomos saindo do Big Bang até chegar a compor o corpo das pessoas que estão aqui estudando o universo de alguma forma. Mas é claro que o que isso implicaria em termos práticos para as 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Uma outra hipótese do sentido da vida, ela advém muito tanto de psicologia quanto de filosofia, que remete à questão do servir. No livro Sobre o Sentido da Vida, do Viktor Frankl, o Viktor Frankl foi um psiquiatra que viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e ele acabou sobrevivendo, e depois ele escreveu um livro muito famoso chamado Em Busca de Sentido, onde ele fala sobre o sentido do sofrimento e tal. É um livro muito bom e recomendo. E nesse outro livro Sobre o Sentido da Vida, é um conjunto de 3, 4 palestras que ele deu depois de um tempo. Em um certo momento do livro ele aborda, da palestra, né, ele aborda essa questão do sentido da vida, e ele mostra que a maior parte das pessoas encontra sentido na vida, né, um grau de satisfação plena de que a vida tem sentido, ou aquilo que eles estão fazendo tem sentido, está muito atrelado ao servir, né, ao ser útil para as outras pessoas. É engraçado porque até mesmo na Bíblia Jesus fala isso, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Para resgatar os outros. E é curioso perceber que as pessoas que geralmente fazem trabalhos voluntários para ajudar pessoas com necessidade costumam ser pessoas que têm um grau de satisfação muito grande com a vida, né? São pessoas que costumam ter um senso de que a vida delas tem algum sentido, elas estão aqui por algum propósito. E é muito curioso pensar nisso, porque de fato quando nós nos percebemos como úteis no mundo, nós temos um grau de satisfação maior em relação à nossa vida não ser simplesmente consumir oxigênio e produzir lixo e ao meu bel prazer, né? E simplesmente fazer o que eu quero. Não, as pessoas que geralmente assumem mais compromissos, mais responsabilidades, principalmente para com os outros, são pessoas que costumam ter um senso de satisfação maior. Então, é muito provável que uma das formas de preencher esse vazio existencial que nós temos seja justamente fazendo algo pelos outros. Afinal, nós somos seres sociais, né? E nós não nos percebemos senão por meio dos outros. E que melhor maneira de perceber a si mesmo quando percebe-se como útil para as outras pessoas de alguma forma. É claro que esse senso de utilidade ele pode ter aí um espectro muito grande, né? Pode ser, sou útil para a minha família, para os meus filhos, para os meus irmãos, os meus pais. Sou útil para as outras pessoas com quem eu trabalho, ou para as pessoas com quem eu atendo. Ou posso ser útil para a minha rua, né? Para as pessoas que moram na mesma rua que eu, para as pessoas do meu bairro, ou até mesmo da minha cidade, ou do meu país, ou até mesmo para o mundo. Então, o quanto de sentido tem essa utilidade, ele pode estar em diferentes camadas sociais, né? Afinal, o impacto,
a magnitude do impacto ela está diferente nessas camadas. Mas mesmo as pessoas que servem poucas pessoas, né? Então uma pessoa ajuda uma comunidade, alguma coisa assim, essa pessoa já tem um grau de satisfação muito grande com a vida em termos de propósito. No livro A Hipótese da Felicidade, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social, ele fala muito sobre as pessoas que tiveram que lidar com algum tipo de sofrimento na vida, sofreram algum acidente e tal. Foram pessoas que mudaram muito a percepção delas em relação à vida, sobre o que de fato era importante para a vida delas, né? Foram pessoas que às vezes se preocupavam demais com a carreira profissional e passaram a perceber que a carreira profissional não era a coisa mais importante, né? E que as relações humanas talvez fossem muito mais importantes que isso, e passaram a dar mais valor a ficar mais tempo com a família, com os amigos, com os familiares. Então, parece existir algo profundo em nós, como seres sociais, de que servir os outros é uma grande satisfação. Então parece que assumir mais responsabilidades sociais, servir aos outros pode ser uma boa forma de dar sentido para a nossa vida. Fora isso, cada pessoa pode encontrar um sentido diferente, né? Eu posso encontrar sentido na minha vida tentando viver de uma forma mais plena, mais livre de conflitos, contribuindo menos para algum tipo de desigualdade, para algum tipo de injustiça, ou tentando lutar contra essas coisas, né? Isso também são motivações mais intrínsecas de sentido da vida, né? De que aquilo que eu faço tem um valor, não para uma pessoa diretamente, né? Mas um espectro um pouco mais amplo desse impacto. Então cada pessoa também há de encontrar um sentido para si. Mas até que a pessoa encontre esse sentido, porque é muito variado e pode ser um sentido muito diferente para cada um, fica aí a reflexão. A maior parte das pessoas se satisfazem muito servindo os outros. Então que tal se nós tentarmos ser um pouco mais úteis para os outros de alguma forma, assumir um pouco mais de responsabilidade e compromisso e cumprir com esses compromissos. Talvez isso dê um grau de satisfação maior para nós em relação à vida e acabe fazendo algum sentido como um propósito para a nossa própria vida. Beleza? Valeu!